Estamos no Instagram, @Drogaria Universal. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @Lance FM Goiás. Estamos de volta, beleza, são 7 horas e 38 minutos. 7h38, quem tem lance tem tudo. Participe aqui com a gente, mande a sua pergunta. Nós estamos com o presidente da Câmara Municipal de Formosa, vereador Marcos Araújo, o Marquinhos, que é conhecido aqui na nossa cidade. Para você de Água Fria, de Flores, de Cabeceiras, Santo Antônio Descoberto, Jardim Gá, de Tubiara, de Niquilândia, nosso muito obrigado. A partir de agora, Café com Notícia e a entrevista do dia. Senhor presidente da Câmara Municipal de Formosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio JR, bom dia, Divino Ramos, bom dia, Maurício Figueiredo, bom dia, Paulinho e todos os ouvintes da Rádio Lance FM. Pois bem, nós temos acompanhado a Câmara Municipal e a mesa diretora tem feito várias visitas aos órgãos aqui. Recentemente eu vi vocês na IFG, certo? Fazendo uma visita ali institucional, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho, que já é um trabalho diferenciado da mesa 2023. Sim, Fábio, eu quero agradecer a todos da mesa diretora que se esforçam, todos têm os seus compromissos e se esforçam em estar nessa agenda junto com a gente. O vice-presidente Índio de Assis, o primeiro secretário, Dr. João Batista, o segundo secretário, Felipe Vilarins, e o terceiro secretário, Joel Trovão. Nós já tivemos em mais de 15 órgãos e muito bom, a recepção muito boa. Nós precisamos de melhorar a comunicação com a sociedade, com os órgãos que fazem a diferença em nossa cidade. E nós já tivemos com o Major Jader no 16º Batalhão, com o Fábio do CDL, com o delegado Zé Antônio, delegado regional da nossa cidade. Tivemos na OAB, com a diretoria da OAB, presidida pelo Edmar Amorim. Tivemos no Bombeiro Militar, juntamente com o Coronel Douglas. Já estivemos nos Vicentinos. A maioria da diretoria dos Vicentinos nos recebeu muito bom o projeto e o trabalho que os Vicentinos fazem na nossa cidade já há muitos anos, liderado aí pelo o Divino Ramos e toda a sua família, seus amigos que fazem parte daquele projeto espetacular. Tivemos também com os 3 veneráveis das 3 maçonarias. Então, Fábio, tivemos com a Eliette França, coordenadora de educação do Estado aqui no nosso município. Tivemos com a Rede Garfo, tivemos com a Brasgrãos, com o General Paixão. Então, assim, é muito bom recebido por essas instituições, ainda tem várias ainda, a PAI também nós já tivemos, e vamos estar em todas as instituições. Depois nós vamos a Goiânia, nos secretários de Estado, nos órgãos, para a gente melhorar a nossa comunicação e colocar a Câmara Municipal à disposição de todos para a gente fazer o nosso trabalho, enquanto está mais próximo da população é o vereador. O deputado fica em Goiânia, estadual, o deputado federal fica em Brasília, o governador fica na capital e o vereador está aqui na ponta, é o mais próximo da população, e nós vamos fazer uma Câmara itinerante para nós chegar perto da população. Vamos melhorar a acessibilidade da Câmara Municipal para a gente receber as pessoas ali mais próximo da entrada ali. Então nós estamos fazendo algumas mudanças de conceito, mudanças que realmente vai chegar na ponta, que nosso foco principal é a população de Formosa. 7h41, professor Maurício, a sua pergunta ao presidente da Câmara Municipal de Formosa. Marquinhos, seja bem-vindo. Em relação a esse espírito empreendedor, esse espírito de mudança, de querer fazer, né? Você vive na política já há bastante tempo, então tem toda uma ideia de empreender, de fazer, de ver, né? Analisou durante esse período o que você, na sua concepção, acha que era errado e o que poderia ser feito de forma diferente, empreendedora. Com toda a burocracia que a gente vive, com todo o controle hoje que você, né, os órgãos públicos passam, compensa,
né, fazer uma gestão empreendedora ainda, mesmo sabendo que daqui a pouquinho você vai ter que responder isso para um monte de órgãos? Maurício, é um desafio, né? A gente que está na política, eu ganhei para vereador e nunca imaginei que eu poderia um dia ser presidente da Câmara. Não passava na minha ideia de eu ser presidente. E aí você vai conhecendo a casa e vê todos os vereadores presidentes que passaram ali, deixou um pedaço ali de um legado. E aí eu não posso ser diferente. Tem uma placa lá do vereador Divino Ramos, Divino fez muito pelaquela casa. E aí, reforma da parte elétrica, da entrada da Câmara. E Abel Viana lá atrás, há quase 20 anos atrás, fez o plenário daquela Câmara. Então, assim, nós precisamos melhorar aquilo ali. E nós estamos nesse foco. Tem uma discussão se constrói a Câmara nova, se não constrói, se reforma que tem. E eu tenho um conceito seguinte, se for um mandato de 4 anos, na próxima legislatura, eu acho que Formosa poderia, a Câmara, fazer igual fez com a Assembleia Legislativa. A Lego já tinha 3 presidentes, o Helder Valinho, o Jardel Seba, e eu não me recordo o nome do outro, não sei se era, eu não lembro agora, começaram a construção da sede nova da Assembleia. E aí, num determinado momento, ficou lá só o esqueleto, por muitos anos. Não daria conta de terminar, porque entrava um presidente, saía outro, um tinha a prioridade de construir, o outro já não tinha. Aí parava a obra. No mandato passado, fizeram um acordo entre todos os 41 deputados e colocaram o Lissauer Vieira para ser o presidente durante os 4 anos. E o compromisso era de terminar a sede nova. E aí hoje a Assembleia tem uma sede moderna. Eu não daria conta de iniciar uma obra da construção da nova sede em 10 meses. Na hora que você começar a pensar em dar ordem de serviço de uma licitação de um projeto novo, já terminou o mandato no final do ano. Então, o nosso regimento fala que nós só temos 1 ano de mandato, podendo ser reeleito para mais 1 ano. Eu não quero trabalhar na reeleição, eu quero deixar o meu legado nesse ano agora, de 2023. Então, assim, eu acho que isso, construir a Câmara Nova, ficaria para um projeto futuro. E nós deixarmos a Câmara reformada, arrumada, o dia que nós sairmos de lá, aquele prédio vai ser devolvido à Prefeitura. E aí ele já está moderno, já está tudo organizado, está reformado, entregue à Prefeitura para a Prefeitura diminuir os aluguéis que ela tem, que ela paga vários aluguéis aí na cidade. A Câmara seria ali para complementar vários órgãos da Prefeitura. 7h45, Divino Ramos, e a sua pergunta? Muito bom dia, presidente. Um prazer falar com o senhor novamente. O senhor tem sido, né, uma grata revelação, né, tanto como vereador e agora como presidente da Câmara. Então, em pouco tempo, a gente já pode citar destaques aí para a sua presidência. Dentre elas, eu gostaria de nominar, né, a questão da acessibilidade, que o senhor vem buscando melhorar lá no prédio, muito importante isso aí. Mas eu gostaria de insistir com essas visitas itinerantes que o senhor tem feito nessas visitas, e é uma atitude pioneira praticamente pela presidência daquela casa. Eu gostaria de saber o que o senhor tem colhido de frutos nessas visitas, né? E qual é a perspectiva, né, daqui até o final do ano? Vai continuar, né, essas visitas, né? Eu achei muito importante, muito interessante. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco melhor sobre o que o senhor tem colhido nessas visitas já dentro dessas entidades, desses segmentos organizados que o senhor, mas a sua mesa diretora tem feito essas visitas. Divino, bom demais essa pergunta sua, porque tem hora que a gente ouve cada coisa boa dos dirigentes das entidades. Que bacana a Câmara aqui. Nós tínhamos assim a Câmara tão distante, né, das nossas demandas, das nossas angústias. Tem hora que o dirigente ele não quer nada, ele só quer a presença, um afago. A maioria das vezes é isso. Você pega, por exemplo, o que o general Paixão precisa da Câmara de Vereador de Formosa? Nada. Mas ele soma demais com a cidade de Formosa, pelo tamanho, pela dimensão que é o Exército Brasileiro. Aí nós começamos a conversar e surgiu tantas as ideias, e tem uma que eu sou entusiasta dela. O Exército poderia nos ajudar com a manutenção, com a organização da Lagoa Feia. Você imagina ali o que nós poderíamos fazer para melhorar a Lagoa Feia. É um dos principais pontos que a gente, da cidade,
na questão do meio ambiente, né, na questão do lazer, e ele colocou à disposição, e ele tem umas ideias boas, e ele já está fazendo essa ligação com Brasília, porque, no general, ele tem força nos órgãos em Brasília, e ele está nos ajudando, e eu tenho certeza que essa visita vai surgir vários frutos. E você pega, por exemplo, o CDL com o Fábio, a questão da área azul. Foi uma coisa implantada na época do ex-prefeito Itamar Barreto e que estava dando super correto. Algum dirigente entendeu que precisava de melhorar a área azul. Eu entendo que poderia ter melhorado a área azul sem ter acabado com ela. Não precisava ter acabado, mas é porque estava dando certo, aí um prefeito vem e fala, não, vamos acabar, depois nós vamos implantar ela com outro nome. E aí a maioria hoje dos lojistas que fazem parte do CDL querem uma área azul novamente. Então, assim, nós precisávamos de... E estamos fazendo isso, nós estamos conversando e eu acho que em breve a área azul pode ser uma realidade do nosso município novamente. 7h48, Alexandre Borges, bom dia, bem-vindo. Já a sua pergunta. Bom dia, Café com Notícia, bom dia, bancada, ouvinte internauta que está conosco aqui no Grupo Lance, Alexandre Borges com seus comentários um tanto quanto perspicaz. Marcos Goulart, bom dia, presidente da Câmara de Vereadores de Formosa, é muito bom tê-lo na bancada. Marcos, eu ia perguntar nessa direção do divino aí, né? Eu gostaria de saber, até porque eu tive lá no encontro também nessa sexta-feira, eu gostaria de saber de um resultado assim no sentido de burocracia. Teve algumas instituições que te pediram para encurtar algumas burocracias, algumas leis que fossem possíveis colocar em pauta para melhorar o processo? O pessoal mesmo do SAMU, lá na entrega dos maquinários, estava falando sobre, né, a dificuldade da burocracia do orçamento do SAMU. Teve algo que você conseguiu colher nesses encontros institucionais e algo nesse sentido, de desburocratizar? Sim, não é o caso do SAMU, nós ainda não tivemos com o SAMU ainda, até combinei com a Claudinha que nós vamos lá fazer uma visita, junto com a vereadora Roberta Brito, mas ainda não é questão SAMU. Mas tem sim, tem instituição que tem um projeto bacana, que não pode ser colocado pela mesa diretora e não pode ser colocado pelos vereadores, mas pode ser sim pelo prefeito municipal, e a gente faz essa interlocução. A gente tem um bom diálogo, um bom relacionamento com o prefeito Gustavo Marques, sabemos das suas dificuldades, mas nós sabemos também da luta do prefeito Gustavo Marques em fazer muita coisa. E assim, é um prefeito que ajuda todas as classes de funcionários da prefeitura. A prova disso é que você chega em qualquer departamento da prefeitura, o prefeito Gustavo Marques é muito bem falado, porque tem esse acesso, tem essa oportunidade de ajudar. Mas assim, nós estamos aguardando alguns projetos, inclusive o prefeito ficou de mandar agora, está fazendo um impacto, um estudo junto ao sindicato e às categorias para mandar aumento para a Câmara. Então, assim, tem hora que você chega num determinado órgão, a pessoa fala, vê lá a nossa correção, vê lá a nossa tabela, isso sempre acontece. Mas a gente faz a cobrança, é isso que a gente precisa de fazer, e sempre que a gente leva essa demanda, a gente é muito bem aceito pelo prefeito Gustavo Marques, que de pronto sempre coloca à disposição para somar também com os órgãos. Presidente, o senhor movimentou a cidade de Formosa junto com o prefeito Gustavo Marques e o Tião Caroço da última sexta-feira. Mas antes disso também vocês estiveram em Goiânia e o deputado Isinquinan, que a gente quer até agradecê-lo, né, foi ponte lá, a vereadora Kátia na última sexta-feira até destacou o tanto que ele foi importante na visita lá na Equatorial, buscando melhorias aqui para a cidade de Formosa. Quando o senhor começa a convidar aí esses deputados, tipo o Isinquinan, deputado estadual, Célio Silveira, para virem aqui em Formosa, para serem também uma extensão de recursos? Sim, Fábio, nós tínhamos solicitado uma agenda na Equatorial, já tinha uns 20 dias, a pedido do vereador Nema, e aí estava aqui enrolado porque a gente sabe como é que é, tudo tem força política. E aí, quando eu falei com o Tião falou, não, liga agora para o Isim, que o Isim vai marcar lá para você. E falei com o Isim na sexta-feira, quando foi à tarde, o Isim já me ligou, falou, terça-feira, 9 horas da manhã, tá marcado lá. Aí, falei, ok, então. Passou um pouco, ele ligou, passaram para terça-feira às 10 da manhã. Eu falei, não, vamos estar aí. E aí nós fomos para o gabinete do Tião Caroço, na diretoria de assuntos institucionais da Alego, e de lá nós fomos para a Equatorial. E chegamos na Equatorial, fomos muito bem recebidos. A força de um deputado ajuda muito na questão da força para pressionar
os dirigentes da Equatorial. Eles têm um pensamento já diferente da Enel. A Enel, quando comprou a CELG, eles acabaram com esses escritórios tudo nas regionais do estado de Goiás. O próprio diretor lá assumiu que foi um erro. Ele também fazia parte, ele era da CELG, passou a fazer parte da Enel e agora é da Equatorial. E ele entendeu que realmente foi um erro. Antigamente nós tínhamos um trânsito mais fácil, comunicava com a Ellen, você falava com o Tielim, você falava com o Manuel Osório, você conhecia todo mundo aqui da cidade, com o Wagner, que era o engenheiro responsável da... Você tinha um trato melhor com esse pessoal. Depois que a Enel entrou, passou tudo para Goiânia, 0800, você não consegue falar com ninguém, ficou ruim a comunicação. E eles estão agora no radar, no planejamento deles, de voltarem os escritórios regionais para ficar melhor. E aí ele chamou um diretor lá que conhece todos os problemas de Formosa. Ele falou, semana passada tivemos muito problema com a questão do setor Nordeste, nós estamos tendo um problema com a rede. E ele foi falando tudo, e eu vi que realmente ele conhecia do assunto. E ele falou, nós não podemos, foi um erro de comunicação da Enel, de que levasse a rede de transmissão de Sobradinho a Formosa, seria resolvido mais que 80% dos problemas de energia em Formosa. Aumentou a capacidade, mas ainda continua tendo problema com as redes antigas, continua tendo problema com porte de madeira. Quando tem um acidente, quebra um poste, prejudica muito, demora para trocar isso. Então ele colocou muita coisa, mas marcamos uma reunião para essa semana. Ele vai vir a Formosa, lá na Câmara Municipal, e vai passar para nós mais detalhado o que é para ser feito. Então, assim, essa comunicação é bacana, porque se alguém te questiona, você tem como colocar ela. Se você falar para mim que Formosa, depois que saiu da CELG e até agora não melhorou nada, não é verdade. Alguma coisa melhorou. Eles trocaram várias redes durante esses anos. Só que nós precisamos de melhorar muito mais. Tem a questão da zona rural, o Nema colocou bem. Muitas vezes cai uma árvore em cima de uma rede, a Enel não sabe nem onde fica essa rede, onde é que está esse problema. Se tivesse um serviço de manutenção de poda de árvore, ficaria muito mais fácil. Aí o rapaz colocou, pois é, a Enel proibiu os nossos funcionários de andar com motosserra, porque uma vez numa cidade determinada, um rapaz machucou com motosserra e aí a CELG teve que indenizar. Então para com tudo. E aí prejudicou todo o sistema. Então, assim, é pessoas que estão lá em cima que não têm um bom senso de falar, não, nós não podemos tirar o motosserra. O motosserra é importante na poda das árvores, né? Pois bem, 7h55, Divino Ramos, é a sua pergunta final. Essa já final? Já. Eu quero responder da praça, você falou e depois você Calma, vamos. Eu gostaria de ser, justamente nesse sentido, que eu gostaria de perguntar. Eu tive presente na sexta-feira, num evento bastante disputado pelo público, né? Muita gente ali prestigiando, né? Não só o ex-deputado Tião Caroço, como o prefeito, e o senhor também, claro, né? Eu mesmo estive lá, seu convite. Obrigado. Então, eu gostaria de perguntar, Marquinhos, a população, a zona rural, né, que recebeu aqueles benefícios ali, eu gostaria que o senhor falasse, assim, escalonadamente, assim, como foi todo o procedimento até chegar à entrega daquele material, porque eu sei que veio de uma emenda do ex-deputado Tião Caroço. Tá aí imagens, enquanto o senhor fala, tá aí imagens do evento. Sim, Divino. Havia uma solicitação, o vereador solicitou lá para próximo ao Barreiro ali, eu não sei de precisar o nome da entidade, um trator, o subtenente Clésio tinha vontade de arrumar um trator para o pessoal do Barreiro, e eu fiz um compromisso lá no Barra 1, Barra Verde, no Morrinhos, da gente, tão distante, precisa de maquinário ali para ajudar aquelas entidades ali. E aí nós levamos a demanda ao deputado Tião Caroço. Ele veio em uma audiência pública que ele realizou na Câmara Municipal, juntamente com o prefeito Gustavo e a primeira-dama Carol Marques, e aí ele destinou 2,5 milhões para compra desses tratores. E aí o prefeito Gustavo Marques falou, pode colocar a emenda, Tião, que eu pago a contrapartida, porque também é assim, se o Gustavo não dá a contrapartida, não conseguiria comprar. Esse tanto de equipamento, você pega 10 tratores, 10 grade aradoras, 10 carretinhas, 2 plantadeiras de mandioca, a fábrica de farinha, então assim, é muita coisa, é um montante de quase 4 milhões de reais. E aí o Tião, no dia lá da audiência pública, me escalou, falou, Marquinhos vai ficar responsável para cuidar desse convênio. É coisa que você tem que ir para a prefeitura, elaborar o plano de trabalho, fazer todos os orçamentos, e aí você tem que estar na prefeitura todo dia cobrando,
e graças a Deus nós tínhamos um funcionário competente lá que fazia esse trabalho. Fui para Goiânia várias vezes, na Segov, com o gerente de convênios da Segov. Só na Segov, em Goiânia, eu, Clésio e Com, os três tivemos lá mais de 10 vezes cuidando desse convênio. E aí, num determinado momento, o governo fez a transferência do recurso, a prefeitura licitou. Não é coisa fácil fazer, Divino. Você vê, mais de um ano nós correndo atrás disso aí. Mas o objetivo principal foi alcançado, que é atender os pequenos produtores. E agora a Secretaria de Agricultura, a secretária Michele, vai fazer todo o trâmite para ver qual que é as entidades que têm os documentos, porque tem todo um processo. Agora já não é nós políticos que fazemos isso. Nós fizemos só a entrega dos tratores. Agora quem define para onde vai já é a questão técnica lá que precisa ter os documentos. 7h58, tá aí, professor Maurício, o prefeito Gustavo tá mandando mensagem aqui, né, agradecendo a parceria institucional que a Câmara Municipal faz com o Executivo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. Eu quero continuar sendo seu parceiro, porque você é uma pessoa humilde, que ouve todo mundo. Essa humildade sua, ela é fundamental. Nós sabemos dos problemas que a cidade tem, nós sabemos que vai continuar tendo, mas você está sempre à disposição para dialogar, para resolver os problemas. Ontem de manhã, era 7h15 da manhã, no pleno domingo, o prefeito Gustavo Marques me mandou o vídeo lá do JK. Eu sei da luta que está sendo lá para a gente resolver aquele problema, com o aparelho lá que a Saneado tinha colocado lá. O Gustavo autorizou a compra do equipamento, do sal para colocar lá para melhorar a qualidade da água. E aí nós fomos surpreendidos ontem por esses vândalos que precisam ser punidos na forma da lei. Eu tenho certeza que o Gustavo já está fazendo isso junto aos delegados, principalmente o delegado Zé Antônio, porque prejudica a população, né? Já tem um problema que não é fácil de resolver, com o problema da água salobra do JK. Ainda vem uns vândalos desses para acabar de prejudicar ainda mais a população. Quero continuar sendo parceiro do prefeito Gustavo Marques, porque o Gustavo não interfere na nossa gestão quanto Câmara de Vereadores. Pois bem. E ele respeita os poderes e sempre tem sido parceiro da Câmara Municipal de Formosa. O vereador Joel está dizendo, presidente, não esqueça o trator do PA Florinda. O vereador Cie também está fazendo um cumprimento ao senhor. Parabéns pelo seu trabalho como presidente na Câmara Municipal de Formosa. Obrigado, Trovão. Obrigado, Cie. Vamos melhorar o nosso trabalho e divulgar as nossas ações. A Câmara comunicava muito mal com a população a respeito dos trabalhos dos vereadores. Tem muitos projetos de lei, muitos requerimentos, tem vereador atento a todos os problemas, mas muitas vezes a população não sabia o trabalho que o vereador está fazendo. Mas nós estamos comunicando e vamos fazer o melhor naquela casa para a gente melhorar o nosso trabalho. O secretário de Desenvolvimento aqui, Luiz Gasper, econômico, está cumprimentando o senhor, dizendo que o senhor é um grande entusiasta dos eventos, sempre possível. Ajuda muito a equipe aí que faz lá na pecuária, que faz os eventos Fórmula 200, lembrando alguns exemplos aqui de Formosa, Festival de Manobras, entre outros, está fazendo um cumprimento e mandando um grande abraço e colocando a secretaria à disposição. Obrigado, Luiz Gasto. Vamos marcar uma reunião em breve aí, para a gente também fazer essa comunicação aí com os secretários municipais. Pois bem, professor Maurício, a sua pergunta derradeira. Marquinhos, um diferencial que a gente tem visto na sua gestão é a questão de você estar sempre junto tanto dos vereadores de situação quanto de oposição. Essa união, ela está trazendo bons frutos tanto para a gestão na Câmara quanto para a gestão do município? É assim, eu sempre falo, você pega, por exemplo, o prefeito Gustavo Marques era oposição ao prefeito Itamar Barreto, quando era vereador. Eu fui oposição ao Gustavo, e outros também já foram oposição, e hoje fala bem do Gustavo. Então, assim, nós precisamos de comunicar melhor, respeitando a opinião de cada um. É isso que a gente fala. Agora, tem aquele vereador que não quer fazer nada, que ele só quer criticar. Esse aí não adianta, nós não vamos mudar ele. Agora, tem aquele que realmente quer fazer para a população. Ele faz as críticas, mas ele quer ver o serviço melhorar. Agora, tem aquele que acha que quanto pior, melhor. Já está pensando na eleição do ano que vem. Então, assim, nós temos que respeitar todo mundo. Eu respeito o que não quer fazer nada, que não traz um recurso, que não traz uma emenda, mas também eu sou presidente do 19. Eu tenho que respeitar todo mundo
quanto plenário, quanto presidente daquela casa, eu tenho que ouvir todo mundo. Então, assim, é a arte da política, né? Eu acho que a pessoa fala, mas tem pessoas que falam com coerência. E tem aquelas que falam e não tá... Vamos esperar, né? Talvez lá na frente pode ser prefeito e pode ter dificuldade para administrar, né, Divino? Porque a gente sabe como é que é administrar, é difícil. A Rose Passos, parabéns, Marquinho, pelo trabalho, pela prestação, pelo prestado à sociedade. Muito obrigado pela presença em nosso evento no Projetos Unidos, ontem aqui no Bela Vista. Obrigado, Rose. Eu sou apaixonado pelo casal Rose e Antônio Marcos. Eles fazem um projeto ali, a gente tem feito de tudo para apoiar, para incentivar, porque é importante. Eles envolvem as famílias que não têm muita condição para pagar uma escolinha, e eles fazem esse trabalho voluntário ali, eles tiram do próprio bolso para fazer aquele trabalho. A dona Carol já nos ajudou lá, a minha irmã Cláudia também está sempre lá, a professora Tiola, e todos unidos ali para nós melhorarmos aquele espaço, que antes era um espaço fechado ali, que é o famoso ranchão, e hoje eles têm lá mais de 100 crianças lá fazendo o trabalho. A gente ajudou lá com os tatames, com a tabaco, com o birimbau, com essas coisas todas. O prefeito Gustavo, na sexta-feira, me cedeu uma tenda 10x10 para colocar lá no almoço de ontem. Arrecadou muito dinheiro lá, e inclusive, graças a Deus... a Rose está aqui na transmissão pedindo justamente essa tenda. Aproveita e pede o prefeito que está ouvindo a tenda para nós, Marquinho. A tenda, sempre que você precisar em evento excepcional aí, o prefeito vai nos ajudar. E aí tem hora que eles precisam de um ônibus, a gente liga para a Carol, e eles querem fazer essa parceria com outras academias, com outros lugares, e a gente leva eles no Tio Luiz, leva em outros lugares. Eles querem ir a Brasília, arrumam um ônibus. Então, assim, isso é bacana. Essa união de todos em prol desse projeto é bacana. A gente consegue umas roupas, vai lá e faz um bazar, arrecada dinheiro. E sempre eles estão ali interagindo, que eu acho bacana e importante isso, essa união. Eu aprendi com o ex-governador Iris Rezende. Fazia os mutirão, e os mutirão dava certo, porque envolvia toda a população. Então, eles fazem isso lá e é bacana. Nós já fizemos com a reforma da Escola Domingos Jesus, um mutirão várias vezes, vários finais de semana, e hoje eles estão lá fazendo mutirão para melhorar o projeto que eles gostam, que é a capoeira. Eu acho bacana. Chega lá, os meninos tudo satisfeitos, é isso aí. Pois bem, nós estamos aqui com a Ivone Pimenta lhe cumprimentando, a Eliane também lá do Dom Bosco, da CUFA ali mandando um cumprimento, várias as pessoas manifestando. Alexandre Borges, a sua pergunta final. Marquinhos, como você bem disse, né, tem a arte da política, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é sobre a emenda impositiva, né? Foi aprovada a emenda positiva e agora você é o presidente da Câmara esse ano. Como é que você vê essa ferramenta, esse poder a mais que você, como presidente, deve ter ou não ter? Também tem essa discussão dentro da Câmara, se é esse ano ou não. Aí você responde se é sim ou não esse ano e como é que é ter esse poder. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a estrutura política formosense hoje. Como você bem disse, tem a base, tem a oposição, uns fluíram para um lado, outros para o outro, mas existe meio que um vácuo de poder e de nomes para a próxima candidatura. Você, como presidente, como é que você vê o cenário político hoje para essa próxima candidatura da cidade de Formosa? E quem que você vê aí o grupo mais forte que deve vir, já que você, como presidente, vai ditar as regras aí da Câmara, pelo menos esse ano? Quanto às emendas, Alexandre, nós votamos primeiro a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e depois, no final do ano, que foi aprovado as emendas. E quando nós votamos a LDO, não tinha as emendas. Então, nós vamos colocar as emendas nesse ano agora. Os vereadores vão ter um prazo para indicar as emendas e os valores, e aí será colocada no ano que vem, que o prefeito vai ter que executar no próximo ano. Então, as emendas são assim. Não tem como a gente colocar a emenda agora e já ser colocada no orçamento de agora, desse ano 2023. Elas vão ser colocadas em 2024. Quanto à questão política, é sempre assim. Termina uma eleição, terminou de governo e de deputado, já começa a falar de prefeito. Isso é do jogo, é assim. Na hora que terminar a eleição de prefeito, já vão começar a falar de deputados. É um cenário assim que muda a todos os momentos. O Tião Caroço tinha anunciado que não seria candidato a mais nada. Você acredita, conhecendo o Caroço ou não, que ele é candidato ou não? E como anunciou que não seria candidato a deputado estadual, realmente não foi.
Hoje, Fábio, eu falar a verdade para você, já tem 90% de chance que eu acredito que Tião Caroço poderá ser candidato a prefeito de Formosa. Pois bem, Política é muito dinâmico. Assim, se você perguntar hoje, a chance dele ser candidato é muito grande. E até um tempo atrás eu imaginaria que não seria. Seria uma... Se fosse você apostar, então hoje você apostaria. Aposto que Mas você paga se você aposto que apostar. ele é candidato. Porque tem uns que apostam e não pagam. Teve um que fez uma aposta lá em casa que Tião Caroço seria candidato a deputado estadual. Apostou 5 mil com a esposa do Tião Caroço. Perdeu a aposta e não pagou. Eu sei dessa história. Foi num jantar lá em casa, já há algum tempo, e hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria que ele é candidato. E na sua leitura, Marquinhos, sexta-feira, você entendeu aquela alusão no discurso do prefeito quando ele fala da cachoeira do Itiquira e da Saniago ou não? Não, não entendi, não. Você não entendeu, não? Daqui a pouco eu vou fazer essa interpretação, então, aqui logo após a nossa entrevista. Assim, Fábio, o Tião é uma pessoa muito visionária. Eu vejo o Tião além da média. O Tião tem um currículo que nenhum político em Formosa tem. 3 mandatos de deputado estadual, passou por 2 secretarias de governo, 10 anos como conselheiro do tribunal, mexendo com todos os prefeitos do estado, com a classe política do estado de Goiás. Foi prefeito por 7 anos, renunciou um ano antes e ainda continua na política com 71 anos de idade e assim com vigor que poucos têm. Tião faz 2 horas de academia por dia e ele fala assim, você tem que ir para academia, vai me dar uma preguiça. E ele faz ele cuida da saúde, cuida da cabeça, né, da mente. A pessoa tem que estar com a mente boa, né, Maurício? Para estar assim, nesse vigor que ele tem. E assim, eu estou vendo um entusiasmo muito grande do Tião. E ele fez um discurso lá na sexta-feira, Fábio, que eu fiquei refletindo no final de semana. Ele falou, aqueles que falam do Tião Caroço, passo a observar essas pessoas, o que elas já fizeram por Formosa. E aí eu fui analisar, de pessoas que já falou mal do Tião Caroço. E aí você observa que a maioria nunca fez nada pela cidade. E o Tião foi um grande prefeito, saiu com avaliação de mais de 90% do eleitorado de Formosa, tem uma força muito grande. Aí tem as pessoas que falam assim, Tião não deixa as lideranças crescer. Tião Caroço fez o Ernesto Roller, fez o Pedro Ivo, ajudou o Itamar. Tião Caroço colocou o Betinho na Saniago, que foi o diretor de produção mais tempo que ficou na diretoria. Eu lembro dele peitava, era o Zé Gomes, que era uma força de Itumbiara. Eu vi o Tião peitando a turma de Aparecida de Goiânia, para Betinho continuar na diretoria. Formosa hoje tem quase 100% de água na cidade, quase 90% de esgoto. Então, assim, foi o trabalho do Betinho lá atrás. E eu vi esse aí que você falou, que perdeu a aposta, o Tião convidar ele para assumir a posição de ser candidato a prefeito. Ele não quis. Então, assim, mas não pode, vereador, ué. Não pode falar que o Tião não ajuda a crescer o seu grupo político. Eu assim, tem muita demagogia, né, para falar do Tião, né? Só faltava você, né, presidente? Virou vereador também. Se eu sou vereador hoje, eu devo ao Tião Caroço, que me ensinou muito, que me ajudou demais da conta. Tião falava assim, Marquinhos, faz assim, assim. E eu achava que ele estava errado. Quando eu ia ver lá na frente, ele tinha razão. Ele sabe muito de política. Então, assim, ele atende principalmente aquelas pessoas mais humildes, que são as pessoas que precisam. Ele falou isso no discurso dele. A prefeitura tem que ajudar, o menos, os mais pobres, que é eles que realmente precisam. O rico, muitas vezes, não precisa de muita coisa da prefeitura, não. Ele paga os seus impostos, ele cumpre seus compromissos. Agora, já a pessoa mais humilde, ela precisa de uma casa, ela precisa de um lote, ela precisa do serviço da prefeitura, da saúde, da educação. Então, assim, o Tião é um visionário que eu acho hoje, Fábio, pelo que eu tenho falado com ele tem mudado, porque ele falou para mim, é difícil falar não para o governador 2 vezes. O governador falou isso para mim também. O governador me convidou para ser secretário de governo e eu disse não para ele. E agora ele me disse, falou, você vai ser nosso prefeito de Formosa. União Brasil não aceita se não for você. E ele falou, eu estou apertado com o Ronaldo Caiado, porque falar não para o governador 2 vezes não é fácil. Mas aí eu já dei uma senha que ele talvez pode ser candidato a prefeito. E eu torço, porque assim, o Tião, ele gosta das coisas corretas. Eu aprendi muito com o Tião. Nós chegávamos, eu vinha de Goiânia com ele, dirigindo, chegava 2 horas da manhã, ele parava aqui nessas palmeiras, aqui nessa saída sul, para tirar um galho que estava no meio da rua. Moço, o que o prefeito tem a ver com isso? E ele tinha um cuidado, vamos ajudar a limpar a cidade, vamos cuidar da cidade. E nós precisamos de um prefeito assim.
Pois bem, muito obrigado, vereador, presidente da Câmara. O senhor hoje movimentou o grupo do Fuxico. Depois o senhor dá uma olhada lá, que tem vários comentários. Eu coloquei meu celular no modo avião. Mas você não mandou nenhuma mensagem lá não, né? Não, eu não, mas o prefeito e o Breno toda hora lá. Depois só valia lá. Muito Coisa obrigado. boa, viu? Muito obrigado vocês por abrir esse espaço mais uma vez. Mandar uma mensagem aqui, agradecer a Eliane e a Ivone. A Ivone, tive a oportunidade de sentar com ela ontem lá no almoço lá da capoeira e ela dá uma aula pra gente, uma aula de simplicidade. Um beijo para você, Ivone, para a Eliane também, uma pessoa maravilhosa que faz o seu trabalho aí junto com a CUFA, junto com a OHDF, e são pessoas que fazem o bem, estão todos os dias aí nas redes sociais, bem atento aí. Quero mandar um abraço também para o secretário de Saúde, Breno Miranda. Breno, sempre que a gente precisa das demandas da saúde, ele está pronto para comunicar e explicar para a gente como é que está. É uma situação complexa a questão da saúde, mas o Breno vem fazendo o seu trabalho e é um grande nome da gestão do prefeito Gustavo Marques. A sua assessora Janaína Porto está falando, parabéns, chefe, que Deus te abençoe infinitamente nessa jornada. É bom ter os colegas de trabalho, né, Marquinhos? É a nossa advogada, doutora, nossa procuradora Janaína Porto, ela que me orienta no que deve fazer, o que não deve. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, ela fala assim, isso pode dar problema, então não vamos fazer, porque nós só vamos fazer o correto, o certo. E se nós errarmos, é porque nós erramos inconscientemente, né? Porque tem muitas vezes que você quer acertar e tem hora que você está fazendo a coisa errada. Mas a gente tem ela que nos orienta e que brilhantemente tem me ajudado bastante. Pois bem, eu vou chamar o apoiador cultural. Na sequência, nós vamos falar um pouco do discurso do prefeito Gustavo Marques, discurso de Tião Garosso e das autoridades na última sexta-feira, porque teve muita entrelinhas. Entre os céus e a terra, tem muita coisa que a nossa van filosofia não sabe, Alexandre Borges. 8h14. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. Amigo agropecuarista, a Casa da Borracha, desde 1990, trabalhando em parceria com o homem do campo, dispõe da mais completa linha de produtos para a irrigação e desenvolve seu projeto. Prensagem de mangueiras, lonas para silagem, desintegradores, tubos e conexões, aspersores, mangueira de gotejo, ferramentas, EPIs, máquinas e equipamentos em geral. Casa da Borracha, Avenida Brasília, número 955, Formosinha, Formosa, Goiás. 3642-4502. WhatsApp 99690-9995. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 99619-7841 e 99993-7366. Rua 5, número 198, Setor Ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita.